Pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu tenho 30 anos e sou ítalo-brasileira. Hoje gostaria de conversar com vocês e explicar para vocês como eu aprendi a falar italiano. Eu moro na Itália há 12 anos, cheguei aqui em 2008, no final de 2008, e aprendi a falar italiano em um ano, né? Agora eu vou dar alguns conselhos para vocês de como aprender a falar italiano ou uma língua estrangeira qualquer, tá bom? Aprendi também a falar inglês, mas a língua que eu domino mais é o italiano, que eu falo todos os dias dentro de casa, quando eu saio, quando eu vou no supermercado, em qualquer lugar que eu vou, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer aprender a falar uma língua, que seja italiano, que seja inglês, que seja qualquer outra língua, é se inscrever em um curso de línguas. Da língua que você quiser, né, no caso. Segunda coisa, você precisa se imergir na língua, na cultura daquele país, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei trabalhando em um salão de beleza, né? 2 meses depois que eu cheguei. E eu comecei a fazer um curso de italiano, né? Então, trabalhando no salão e estudando a língua, eu pude aprender a língua em um ano, né? O que acontece? Acontece que a língua italiana é uma língua latina, como vocês já devem saber. E a língua italiana é parecida com a nossa língua, é um mix entre português e espanhol, né? Então, assim, tem muitas palavras que são muito parecidas com a nossa língua, com o português, né? Então, eu me inscrevi no curso e eu estudava 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, não me lembro muito bem, mas eu acho que eram 2 vezes por semana. E eu trabalhava durante o dia. Então, assim, quando você começa o seu curso, você vai aprender não só a parte gramatical, mas também você vai aprender a conversar, né? A dizer bom dia, boa tarde, buongiorno, buon pomeriggio, o que for, né? Então, você vai se imergir naquela língua. Você vai aprender sobre a cultura, você vai aprender sobre o tempo, qual é o clima daquele país, quais são as usanças, né, as tradições. Então, é muito interessante. É uma coisa que eu realmente aconselho, que abre muito a mente da gente, né? É uma coisa que vai abrir, assim, a sua mente para um mundo novo, para algo diferente, né? Porque a gente pensa assim, mas eu vivo desse jeito. Mas outras culturas, outras línguas nos possibilitam de pensar diferentemente, né? Então, assim, depois de um ano que eu tava aqui na Itália, eu tirei a minha carteira de motorista. Aqui na Itália se faz a carteira de motorista singularmente, né? Ou você faz para o carro, ou você faz para a moto e vice-versa. Você pode fazer os dois, mas primeiro um e depois o outro, né? Não é como no Brasil, que você faz a carteira e você aprende a dirigir carro e moto. Não, você escolhe para qual transporte você quer aprender a dirigir. Né? Se você quer aprender carro, você se inscreve para fazer a carteira do carro. Se você quer aprender a dirigir moto, você se inscreve para a carteira de dirigir moto, que é a carteira A. Patente A para moto, patente B para carro, né? Então, assim, eu fiz os exames da carteira, passei na primeira vez, de primeira, porque eu estudava muito, gente. Eu ia trabalhar, eu tava com meu livrinho. Eu ia pra casa, voltava do trabalho pra casa, tava com meu livrinho, né? E assim, as palavras que eu não sabia, eu traduzia. Escrevia num cantinho assim a tradução do livro, né? E ia traduzindo, ia fazendo perguntas pro instrutor. Muito importante quando a gente aprende uma língua, não ter vergonha de falar a língua, mesmo não sendo seguro 100% do que está dizendo.
mas botar em prática. Por quê? Porque quanto mais você praticar, mais você vai aprender a se habituar àquela língua. Você vai se habituar a isso, né? Você vai se acostumar. Então, você vai fazer erros? Vai, mas com o tempo você vai aprendendo e vai modelando a sua linguagem, né? Então, por isso que é muito importante fazer prática. Escutar músicas, escutar áudios, né, podcast, ou então vídeos no YouTube mesmo. Tem muitos vídeos no YouTube que ensinam você a aprender uma língua estrangeira, né? Então, assim, com muita constância, muita determinação, você vai conseguir, né? Não foi uma coisa que aconteceu assim do dia para noite comigo, porque como eu disse para você, eu trabalhava num contexto onde a maioria das pessoas falavam italiano. Então, eu me emergi naquele contexto e eu estudei aquela língua, né? No caso, a língua italiana. E eu fui aprendendo com o tempo, fui aprendendo um pouco por vez, um pouco cada dia. E cada dia você aprende alguma coisa a mais, né? Então, se você tem uma paixão por um país, que seja a Itália, que seja a Espanha, que seja os Estados Unidos, qualquer outro país que você gostaria de conhecer ou de visitar, eu recomendo você de aprender a língua daquele país, né? Claro, se você vier para a Itália só para passeio, você pode vir falando inglês também, mas não todos os italianos falam inglês, né? Então, assim, vai ter lugar onde você vai ter dificuldade para se comunicar, mas, como eu disse para você, se você puder estudar a língua italiana antes de vir para cá, vai ser maravilhoso para você. Você vai ter férias maravilhosas, o mar da Itália é lindo, o mar Mediterrâneo é lindo, né? Um mar com água cristalina, límpida. Então, assim, os italianos são muito simpáticos, né? Tem a parte do norte que é um pouco mais reservada, tem a parte do sul que é um pouco mais aberta, um pouco mais, né, calorosa, mas todos os lugares da Itália são lindos. Roma é maravilhosa, tem o Colosseu, Milão também é linda demais, que é onde eu moro. Eu moro aqui perto de Milão, né? Então, assim, quando você quiser vir, você pode comunicar com alguém. Se você aprender a língua antes, você pode até fazer alguma amizade aqui, né? Então, é muito legal. Eu recomendo vocês constância, né? Se imergir naquela cultura, daquele país e muito estudo, né? É muito estudo. Você tem que treinar o seu ouvido. Então, quanto mais você treina o seu ouvido, mais chances você vai ter de aprender aquela língua, de se familiarizar com aquela língua e de poder se comunicar com aquela língua, né? Então, encontre alguém que também tem a mesma paixão que você, né? Converse com a pessoa naquela língua, que seja italiano, que seja inglês, né? E procure e peça para a pessoa corrigir você, né? Às vezes a gente tem vergonha de ser corrigido, mas não, gente, não é errado. Ser corrigido é a melhor coisa que pode acontecer com a gente quando a gente está aprendendo uma língua. Porque a gente não vai persistir no erro se a gente for corrigido, né? Então, assim, muita constância, muita determinação. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, né? E se você tiver alguma pergunta sobre a Itália e sobre a língua italiana, escreve nos comentários, deixa um like e se inscreve no meu canal, tá bom? Obrigada. Tchau!